Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos à lição de número 9. Antes de começarmos, eu queria avisar mais uma vez, assim como fiz na aula passada, infelizmente no mês de setembro eu não vou conseguir gravar as nossas aulas para a Escola Bíblica Online. Por causa disso, nós não teremos a lição 10, 11, 12 e 13, que são todas as lições do mês de setembro. Com a ajuda de Deus, e permitindo Ele, nós retornamos em outubro, já com a nova revista da Escola Bíblica Dominical. Enquanto isso, ore por mim, peça a Deus que seja possível retornarmos com este projeto. Mas durante setembro não poderei estar aqui, então nós encerramos esta lição na lição 9, e se voltarmos, voltamos em outubro, na primeira semana, já com a nossa nova revista do último trimestre de 2025. Bom, essa lição é a lição de número 9. E na lição de número 9, eu quero falar sobre a Trindade Divina. Aqui tem um N, tá? É um N. Divina. O Pai e o Filho em perfeita harmonia eterna. Para começar, eu quero apresentar a vocês o cronograma da aula, a maneira como eu quero organizar o conteúdo para apresentar a vocês. Essa aula estará dividida em 4 sessões. Primeira sessão, eu explico João, capítulo 12, versículo 45. Como vocês bem sabem, esse é o texto áureo, o texto mais importante da lição. E na primeira sessão, eu quero explicar o contexto em que essas palavras foram proferidas. Já na segunda lição, na segunda sessão, eu quero explicar o versículo 44 até o versículo 50. Terceira sessão, eu quero fazer algumas aplicações, como esse texto nos desafia hoje. E por fim, na quarta e última sessão, a gente avalia o nosso aprendizado, aquilo que nós aprendemos. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um cronograma, você vai encontrar a aula atividade, todos esses links estão disponibilizados aqui, para que, seguindo então esta sequência de aprendizado, você consiga usufruir bastante deste vídeo e ele possa ajudar você no seu estudo da Palavra de Deus. Começando a primeira sessão, quero explicar a vocês o contexto literário de João, capítulo 12, versículo 45. Qual contexto essas palavras foram proferidas? Veja só, João capítulo 12 vai apresentar para a gente o último discurso público de Jesus antes da sua crucificação. Esse discurso aqui, ele acontece logo após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Depois desse discurso, o próximo discurso que Jesus vai fazer é o conhecido discurso de despedida, porque ele vai ser crucificado e morto. Mas nesse discurso, que é o último discurso antes do discurso da despedida, Jesus vai tratar de maneira muito específica sobre a forma como as pessoas estão reagindo a ele. Eu queria ler aqui uma citação que explica pra gente essa questão. Quando Jesus chega a Jerusalém, na entrada triunfal, capítulo 12, versículo 12 a 19, as pessoas reagem de maneiras diferentes. Primeiro nós temos os gentios, que vão procurar Jesus. Por outro lado, o seu próprio povo, cujo rei era ele era, permaneceu cego, incapaz de ver a glória de Jesus que Isaías viu, a luz. Que texto significativo, né? Porque a gente descobre que há pessoas se aproximando de Jesus, mas elas não se aproximam todas com a mesma intenção. Há pessoas que se aproximam crendo que as suas palavras são palavras dirigidas pela parte do Senhor, porque ele foi o enviado do Senhor. Porém, há um outro grupo de pessoas que não acredita nele, nem acredita nas suas palavras. São pessoas que, no caso, é o próprio povo judeu. No que essas pessoas que se opõem a Jesus deixam de acreditar?
Que consequências há para essas pessoas para quem Jesus foi enviado terem rejeitado a ele? É sobre isso que eu quero explicar para vocês na segunda sessão dessa aula. Começando então a segunda sessão, eu quero explicar para vocês capítulo 12, versículo 44 até o versículo 50. Eu começo explicando versículo 44 e 45. Jesus disse em alta voz às multidões: se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Pois, quando vem a mim, vem aquele que me enviou. Nessa afirmativa aqui, há pelo menos 3 aspectos importantes que eu preciso destacar a vocês que estão presentes na fala de Jesus. Primeiro, Jesus reconhece mais uma vez que ele está cumprindo uma missão que foi dada pelo Senhor. Ele diz isso, ele foi enviado. Esse sentido de ser enviado é que Deus deu a ele uma missão e ele está cumprindo essa missão. Segundo, aqueles judeus que acreditam em Jesus, eles não precisam ficar com algum tipo de receio nessa crença que eles têm em Jesus. Será que crer em Jesus me faz praticar alguma fé errada ou estranha? Não. Porque acreditar em Jesus é o mesmo que acreditar no próprio Senhor. Isso porque Jesus é um agente enviado pelo próprio Senhor. A obra que Jesus está realizando é obra de Deus. E terceiro, nessa fala de Jesus, há um chamado àquilo que nós chamamos de crentes secretos. Quem são esses crentes secretos? São pessoas que acreditam em Jesus e que faziam parte da sinagoga. Apesar de alguma dessas pessoas crerem em Jesus, eles tinham um certo receio de demonstrarem publicamente a sua crença em Jesus. Aqui Jesus está fazendo um chamado a eles. Chegou a hora dessas pessoas responderem publicamente a fé que eles dizem possuir em Jesus. Quando eles decidiram manter a sua fé escondida por receio da sinagoga excluí-los, aquelas pessoas demonstram ter muito mais medo da sinagoga do que ter medo de desobedecer ao Senhor. E assim, eles não estão demonstrando a obediência que é devida ao Senhor por eles serem povo do Senhor. Se crer em Jesus é o mesmo que crer no Senhor, o contrário disso também é verdade. Quando eles se envergonham de Jesus, eles estão naturalmente se envergonhando do Senhor que enviou Jesus. Isso porque Jesus não é apresentado aqui apenas como um agente de Deus. João faz questão de apresentar Jesus aqui como sendo a imagem do próprio Senhor. Olhar para Jesus é o mesmo que olhar para o Senhor. Por isso que a reação que uma pessoa demonstra a Jesus reflete a Deus. Porque Jesus é a imagem de Deus, é o enviado de Deus. Com isso, eles não estão apenas rejeitando ou negando a Jesus, mas eles também estão rejeitando ou negando ao Senhor. Eles estão se envergonhando do Senhor. Apenas a cegueira espiritual de alguém explicaria uma pessoa que se esconderia de testemunhar a glória de Jesus e ver Jesus como enviado do Senhor. E esse será o foco do versículo 46. Veja só. Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Se Jesus é a luz de Deus que brilha na escuridão, a glória de Jesus é perceptível a todos, exceto para aqueles que são cegos espirituais. E veja, essa cegueira espiritual aqui é uma condição que impede essas pessoas de verem Jesus de maneira apropriada. Mas todo aquele que crê em Jesus consegue ver a luz de Jesus brilhar sobre sua vida. Isso porque Jesus é a luz que, quando é vista por alguém e crida por alguém, é uma luz que liberta a pessoa que crê nele das trevas em que ela se encontrava. Como eu expliquei na lição de número 6,
Essa crença em Jesus, ela é muito mais do que uma capacidade intelectual de acreditar nele. A crença em Jesus, ela precisa ser acompanhada por obediência a Jesus. E esse era o foco do versículo 47. Mostrar que aqueles que creem em Jesus são aqueles que obedecem às suas ordens. Veja comigo. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Mas todos que me rejeitam e desprezam minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado. Para compreender essa passagem, eu queria lhe fazer 3 perguntas e eu queria deixar aí o texto para você, se precisar apertar pause, pensar e responder. Primeira pergunta. Quem são as pessoas que Jesus não vai julgar aqui no versículo de número 47? Aqueles que não lhe obedecem. Tá aqui, ó, não me obedecem. Essas pessoas não serão julgadas agora por Jesus. Segunda pergunta. Mas não obedecer Jesus significa que essa pessoa nunca será julgada? Não, né? Haverá um dia, que aqui é chamado de dia do julgamento, onde todos serão julgados. É inevitável o julgamento do Senhor. E aí eu lhe faço a terceira pergunta. Quais são os critérios que Deus vai utilizar no dia do julgamento final? Ele vai utilizar como critério exatamente as ordens de Jesus. Todos que rejeitaram e desprezaram minha mensagem serão julgados. Isso é significativo para a gente, porque todos serão julgados pela maneira como ouviram a palavra de Jesus e decidiram obedecer ou desobedecer às suas ordens. O foco do versículo 47 existe para mostrar que Deus determinou que fosse assim. Existem pessoas que ouvem Jesus, mas não obedecem a Jesus. Mas chegará um dia em que todos serão julgados pela resposta que deram à mensagem de Jesus. Elas ouviram e creram, e porque creram, obedeceram naquilo que Jesus ensinou, ou essas pessoas estavam cegas e mesmo ouvindo e vendo o que Jesus fez, elas preferiram rejeitá-lo? O Creighini tem um comentário importante aqui, veja comigo. A imagem de João 12:47 muda de ver Jesus para ouvir suas palavras. Aqueles que rejeitam a luz não precisam de outro juízo de Deus. Eles simplesmente rejeitaram a salvação que poderia livrá-los do juízo que seria deles. Escatologicamente, porém, seriam julgados pela palavra que ouviram. A própria oportunidade de responder eleva o padrão de julgamento. Algumas daquelas pessoas olharam para Jesus, mas não enxergaram Jesus como a imagem de Deus, como o enviado de Deus. Elas ouviram aquilo que Jesus estava ensinando e intencionalmente não quiseram obedecer. Aquelas pessoas estavam cegas diante da grande luz do Senhor que estava brilhando nos seus olhos. Mas Jesus não trouxe juízo sobre elas naquele momento. O juízo para elas estava reservado para um futuro. No tempo do fim, essas pessoas serão julgadas exatamente pelas palavras que elas ouviram e pela sua rejeição a tais palavras. Exatamente a descrença delas em relação a Jesus será usado contra elas no dia do julgamento final. E aí, a partir do versículo 49, Jesus passa a explicar qual é a origem dessa informação que ele está nos dando aqui. Que algumas pessoas ouviram a mensagem, não obedeceram, mas não foram julgadas imediatamente, mas um dia isso será usado contra elas no tribunal. De onde veio essa informação? E
Jesus responde: não falo com minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer. E eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso digo tudo o que o Pai me mandou dizer. Foi o próprio Deus quem estabeleceu que as coisas acontecessem dessa forma. A resposta apropriada à rejeição de alguém a Jesus será dada no dia do juízo final. Porém, nem todas as pessoas vão experimentar essa sentença de juízo. Aqueles que decidiram ouvir a Jesus, obedecer a Jesus, serão conduzidos à vida eterna. É isso que é dito no versículo 50. Tudo aquilo que Jesus ensina conduz à vida eterna. Porque não são mandamentos que foram dados por homens, são mandamentos dados pelo próprio Senhor. Ou seja, o ministério de Jesus segue rigorosamente as ordens do Senhor. Por isso, crer nele significa crer no próprio Senhor. Aquelas pessoas que olharam para Jesus estão vendo ali em Jesus o próprio Senhor, porque ele é a imagem de Deus. E agora João está nos dizendo que, além disso, as palavras de Jesus também são as mesmas palavras do Senhor. Aqueles que as ouvem devem obedecer. Então, aqui é importante para nós. São 3 características de Jesus que são destacadas. Primeiro, seu ministério. O ministério de Jesus segue rigorosamente as ordens do Senhor. Segundo, a sua imagem. Jesus reflete o próprio Deus. Terceiro, as suas palavras. As palavras de Jesus são os mandamentos do Senhor que conduzem à vida eterna. E isso é importante porque toda aquela comunidade para quem João está escrevendo deve ter uma visão assim, muito clara sobre quem é Jesus. Aqueles judeus que creem em Jesus, eles estão demonstrando fidelidade ao próprio Deus de Israel. Porque, como falei, Jesus tem essas 3 características que revelam a origem do seu ministério. Esses que creem em Jesus e lhe obedecem são, de fato, pessoas que não estão buscando a aprovação da liderança, mas estão buscando a aprovação do Senhor. E este é um ponto de conflito para aquela comunidade que ouve. De quem vocês querem ser aprovados? Ou por quem vocês querem ser aprovados? Pela liderança da sinagoga ou pelo próprio Senhor? A resposta que vocês dão a Jesus fala a quem vocês estão procurando aprovação. Nessa terceira sessão, eu gostaria de fazer 3 aplicações. Como esse texto nos desafia hoje? Primeira aplicação. Jesus é o agente fiel de Deus. A maneira como respondemos a ele reflete nossa relação com o Senhor. Jesus não falou nem agiu por conta própria. Repetindo, Jesus não falou nem agiu por conta própria. Tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus falou, todas as ordens que Jesus deu foram dadas pelo próprio Pai. Por isso que, se alguém se envergonha ou se alguém nega Jesus, essa pessoa está fazendo o mesmo com Deus. Jesus é um agente fiel de Deus. E a resposta que nós damos a Jesus é a mesma resposta que nós damos a Deus. Se nós estamos ofendendo a Jesus, nós estamos ofendendo a Deus. Se nós cremos em Jesus, nós estamos crendo em Deus. Então isso precisa estar muito claro para aquela comunidade e para nós. A maneira como nós lidamos com Jesus é vendo ele como o enviado do Senhor, e a resposta que nós estamos dando a Jesus, ela se reflete na resposta que nós estamos dando para Deus. Ele é o enviado do Senhor, ele é a imagem do Senhor, ele tem a palavra do Senhor, e nós o reverenciamos como Senhor. Porque ele reflete uma missão de Deus para o povo dele,
E nós o recebemos como enviado do Senhor e respondemos, ou deveríamos responder de maneira apropriada. Então esse aqui é um ponto cristológico importante para nós, porque Jesus para nós é Deus. Ele não é o maior filósofo, o maior psicólogo, o maior qualquer outra coisa. Nós olhamos Jesus como Deus. Ele tem a mensagem de Deus, ele tem a imagem de Deus, ele tem ordens de Deus. E a resposta que nós estamos dando para ele, nós estamos dando para Deus. Segunda aplicação. Um dia todos seremos julgados pela nossa obediência ou desobediência a Jesus. Veja só. Apesar de Jesus dizer que Deus preferiu não trazer juízo imediato para quem decide recusar as suas ordens, recusar o seu ensino, com certeza chegará um dia em que todas as pessoas serão julgadas. Com certeza chegará um dia em que todos nós prestaremos contas a Deus. E cada pessoa será julgada pela sua decisão pessoal em relação a Jesus. Você creu nele? Se creu, você obedeceu? Ou você rejeitou a Jesus desobedecendo a ele? O julgamento que aguarda todas as pessoas vai levar em consideração a maneira como você se relacionou com Jesus. Você foi obediente a ele ou você desobedeceu a ele? Terceira e última aplicação. Não será possível obedecer Jesus sem conhecer as suas ordens. Nessa aplicação aqui, eu quero destacar a importância que há em um cristão estudar o Evangelho. João disse que as palavras de Jesus são os mandamentos de Deus. E esses mandamentos conduzem à vida eterna. Mas qual é a diferença, por exemplo, entre as ordens de Jesus e as ordens de uma liderança religiosa? Qual é a diferença entre as palavras de Jesus e a palavra de um homem religioso? Veja, ordens de um homem religioso ou de uma liderança religiosa não podem salvar absolutamente ninguém. As únicas palavras e ordens que podem salvar uma pessoa são aquelas que são anunciadas por Jesus. E é aqui que eu estou focalizando esta aplicação. Se você não conhece as palavras de Jesus, você não sabe distinguir entre o que Jesus está falando e o que os homens estão dizendo. E talvez você está obedecendo aos homens achando que está obedecendo a Jesus. Obedecer aos homens não vai lhe dar a vida eterna. Posso citar aqui um exemplo prático. Eu votei em fulano de tal porque a minha liderança exigiu e eu tenho certeza que Deus está satisfeito de eu ter obedecido a minha liderança. Esse tipo de ordem não serve para absolutamente nada na vida espiritual. A nossa vida espiritual ela é marcada pela nossa obediência ou desobediência às ordens de Jesus. E se você não gasta tempo estudando as ordens de Jesus, você pode estar sendo enganado por um líder manipulador. Você pode estar sendo enganado por doutrina de demônios. Ou você pode estar sendo enganado por vãs filosofias. Por isso que o estudo é tão importante. Para que a gente saiba distinguir qual é a origem da nossa crença. Ela vem do Evangelho de Cristo Jesus ou ela vem de outras fontes perigosíssimas? Eu repito. A única mensagem que tem poder para nos salvar, as únicas ordens que podem nos livrar da perdição, são aquelas proferidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa quarta sessão eu queria avaliar o aprendizado. Eu vou fazer uma pergunta e aí você tenta responder com uma palavra. Se precisar, você pode apertar pause no vídeo e pensar numa resposta e aí a gente vai tentar juntos avaliar o que nós aprendemos aqui, tudo bem? Vamos lá, primeira questão. Palavra usada para indicar que Jesus está em uma missão dada pelo Senhor. Qual é a palavra que foi usada no Evangelho de João, capítulo 12, para dizer que Jesus está em uma missão do Senhor? A palavra enviado. Acertou? Segunda questão. Ao decidir manter escondido a fé que possuem nele,
Aquelas pessoas revelam ter muito mais medo de serem expulsos da sinagoga do que de obedecerem ao Senhor. E aí? Eles querem manter a sua fé escondida em quem? Em quem eles têm fé e eles querem esconder? Eles têm fé em Jesus e preferem manter escondido. E este é um chamado para essas pessoas. Terceira questão: a única possibilidade para quem não está enxergando Jesus como a luz de Deus que brilha na escuridão é por estarem nessa condição espiritual. Como é que é chamada essa condição espiritual de quem não consegue ver a luz de Cristo que está brilhando? Cegos. São cegos espirituais. Quarta questão. Naquele momento não será feito isso com aqueles que rejeitam Jesus, mas em um futuro escatológico todos verão chegar esse dia. O que é que não está sendo feito agora com quem rejeita o ensino de Jesus? Mas chegará um dia que isso vai ser colocado contra essas pessoas. Julgamento, exatamente. Vamos então para a nossa última questão. Palavra que indica a resposta apropriada que Deus espera ver em todas as pessoas que ouvem o ensino de Jesus. O que é que a pessoa que ouve o ensino de Jesus deve fazer? Obedecer. Aqui estão então as 5 palavras: enviado, Jesus, cegos, julgamento e obediência. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um caça-palavra para que você tente identificar essas palavras. Se Deus permitir, retornamos em outubro para a nossa Escola Bíblica Online. Até lá então, não deixe de orar por mim.